Quando a Argentina levantou a Copa do Mundo de 2022, muita gente acreditou que aquele seria o final de uma era, e Lionel Messi já havia realizado o maior sonho de sua carreira. Diversos veteranos se aproximavam da aposentadoria, e parecia inevitável que a seleção entrasse em um período de reconstrução. Mas aconteceu exatamente o contrário. A Argentina não apenas continuou forte, ela ficou ainda mais perigosa. Novos talentos surgiram, e jovens jogadores amadureceram, e a base campeã do mundo permaneceu, e o espírito competitivo daquela equipe continuou intacto. E é por isso que no vídeo de hoje nós vamos entender como a Argentina se tornou a seleção mais assustadora da Copa do Mundo. O título mundial conquistado no Catar foi muito mais do que uma taça, foi uma mudança de mentalidade. Durante anos, a Argentina conviveu com derrotas dolorosas. Ela perdeu finais de Copas Américas e também a final da Copa do Mundo de 2014, e a pressão sobre Lionel Messi era gigantesca. Mas tudo mudou quando a equipe conquistou a Copa América de 2021, e depois também veio a finalíssima e finalmente a Copa do Mundo. Aquele grupo passou a acreditar que poderia vencer qualquer adversário, e essa confiança se tornou parte da identidade da seleção. E um dos maiores segredos do sucesso da Argentina foi a permanência de Lionel Scaloni. Enquanto outras seleções trocavam de treinador diversas vezes, a Argentina manteve um projeto sólido. Scaloni conseguiu algo raro: criou uma equipe em que ninguém era maior do que o coletivo. Todos atacavam e todos defendiam, e todos entendiam exatamente seu papel dentro de campo. Essa organização transformou a seleção talentosa em uma máquina extremamente difícil de ser derrotada. Mesmo com a experiência dos campeões mundiais, a Argentina ganhou novas opções. Jogadores jovens passaram a ocupar o espaço. A seleção conseguiu renovar seu elenco sem perder a competitividade. Enquanto alguns veteranos diminuíram naturalmente o ritmo, novos atletas chegaram preparados para assumir protagonismo, e isso aumentou ainda mais a profundidade do elenco da Argentina. E hoje a Argentina possui alternativas de alto nível em praticamente todos os setores do campo. E nessa Copa do Mundo de 2026, nem sempre a Argentina domina a posse de bola, e também nem sempre cria mais chances do que o adversário. Mas existe uma característica que a diferencia: ela sabe competir. É uma equipe que permanece organizada mesmo sob pressão, defende com intensidade e controla o ritmo da partida, e aproveita os erros do adversário. Foi exatamente esse equilíbrio que fez a diferença em grandes competições recentemente. A Argentina aprendeu que, em torneios curtos, nem sempre vence quem joga mais bonito, mas quem dá tudo de si dentro de campo. E isso ficou claro nesses últimos jogos. Contra Cabo Verde, a Argentina estava desesperada. Eles deram tudo de si dentro de campo e conseguiram a virada. Contra o Egito, foi exatamente da mesma maneira. O Egito vencia por 2-0, porém a Argentina foi para cima com garra e determinação. Conseguiu uma virada simplesmente histórica e venceu a partida por 3-2. E na sua última partida contra a Suíça, mais uma vez a Argentina sofreu. Porém, mesmo assim, eles deram mais uma vez a volta por cima e venceram o jogo por 3-1 em uma partida simplesmente eletrizante. E o que torna essa seleção argentina tão assustadora não é nem a capacidade de dominar jogos e também destruir adversários, é a capacidade de nunca desistir, de dar tudo de si dentro de campo. E essa raça argentina faz com que eles se tornem uma equipe extremamente difícil de ser derrotada, porque mesmo se eles estiverem perdendo por 2-0, eles nunca desistem e vão para cima com tudo. E até o momento isso tem dado certo. Os adversários simplesmente não conseguem competir com a raça argentina. E mesmo a Argentina não tendo um time tão espetacular quanto a França, eles compensam isso com muita garra e determinação. E isso tem sido marca registrada da Argentina nessa Copa do Mundo. E outro ponto que torna essa seleção tão perigosa é a sua personalidade. A Argentina não se intimida, independente do adversário, independente do estádio, independente do momento do jogo. Mesmo quando está atrás do placar, a equipe continua acreditando. E essa confiança foi construída ao longo dos últimos anos, e hoje faz parte da identidade da seleção. E é justamente isso que transforma partidas equilibradas em vitórias. E poucas seleções chegaram para essa Copa do Mundo com tantos jogadores acostumados a disputar decisões. Boa parte do elenco total da Argentina atua nos maiores clubes da Europa. Muitos deles já conquistaram a Champions League, ligas nacionais e Copas continentais. E essa experiência pesa muito, porque em uma Copa do Mundo, detalhes fazem toda a diferença. E jogadores acostumados com a pressão costumam responder melhor em momentos decisivos. Mas como a Argentina se transformou na seleção mais assustadora da Copa do Mundo? Bom, porque ela reúne praticamente tudo que uma seleção campeã precisa ter. A Argentina tem uma base vencedora, um treinador consolidado, jogadores experientes, jovens talentosos e um sistema tático bem definido. E também uma mentalidade vencedora construída ao longo de vários anos. E claro que nenhuma seleção entra em uma Copa do Mundo como favorita absoluta.
porque competições desse nível sempre reservam surpresas. Mas uma coisa parece certa: qualquer equipe que enfrentar a Argentina sabe que terá pela frente um adversário extremamente organizado, competitivo e acostumado a vencer. Depois de anos de reconstrução, a seleção argentina voltou ao topo do futebol mundial e agora entra em cada torneio carregando um novo peso, não apenas a de ser campeão do mundo, mas o de uma equipe que inspira respeito antes mesmo da bola rolar. E foi graças a tudo isso que a seleção argentina mais uma vez chegou a uma semifinal de Copa do Mundo. E agora eles vão enfrentar a Inglaterra. Porém, sem sombra de dúvidas, a Argentina tem grande chance de chegar mais uma vez à final e quem sabe vencer outra Copa do Mundo. E esse feito seria simplesmente histórico. Ganhar 2 Copas do Mundo seguidas colocaria a Argentina em um patamar simplesmente absurdo e colocaria Lionel Messi, sem sombra de dúvidas, como um dos maiores jogadores que o mundo já viu. Quem sabe ele superaria até mesmo Pelé. Mas me falei, na sua opinião, a Argentina tem chance de vencer a Copa do Mundo esse ano? Comenta aí embaixo, gostaria mais de saber a opinião de vocês. Tamo junto e até a próxima.